Próxima palestra, agora dessa tarde, que tem como tema as principais mudanças propostas para o RGPS e também para o BBC LOAS. A gente vai convidar o palestrante que está aqui com a gente, o Flaviano Nicodemos de Andrade Lima, por favor, seja muito bem-vindo. Ele que é bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, bacharel em Direito pela Universidade Católica do Salvador, mestrando em Direito também pela UFBA, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, presidente da 6ª turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador e também professor de Direito Previdenciário e Direito Tributário em cursos de pós-graduação da Faculdade Baiana de Direito e da Universidade Católica do Salvador. Bom, gente, boa tarde para todo mundo. É uma alegria para mim estar aqui. Eu quero começar agradecendo ao Sindifisco, às demais entidades que estão promovendo o evento, pelo convite. Eu acho que a oportunidade é importantíssima. Agradeço aí na pessoa de Aristóteles, na pessoa do colega Lenilson, que foram as pessoas que me formalizaram o convite. Bom, primeiro, eu quero tentar dar uma dimensão desse sistema de seguridade social sobre o qual nós estamos conversando, tá certo? Essa informação eu peguei lá no site auditoriacidadã.org.br. Eles têm um gráfico que termina que ficou um gráfico bastante famoso e que é muito repetido, é um gráfico de pizza, onde ela mostra a distribuição das despesas da União, tá certo? Então, essa seguridade social sobre a qual a gente está conversando, no orçamento de 2018, a Previdência Social foi responsável por 24,48% dos gastos da União, a assistência 3,26%, a saúde 4,09%. Qual é a primeira, digamos assim, qual é a primeira sensação que esses números me trazem? Ora, estamos falando de algo que é relevante, que é significativo, sim, considerando o conjunto das despesas públicas. Veja que esse dado se refere à despesa pública federal. A gente sabe que nos estados, assim, essa situação não é tão diferente. Bom, e aí eu quero apresentar esse gráfico, que sinceramente, eu vou apresentá-lo aqui porque ele foi importante para mim. Quando eu o vi pela primeira vez, eu disse, caramba, talvez a discussão não seja exatamente da forma que eu pensava até hoje. Fazendo uma pequena introdução, eu vou dizer o seguinte: afirmar de plano, para mim, não existe déficit da Previdência Social. Essa é a primeira afirmação que faço à luz do que está lá na nossa Constituição. Não preciso me alongar, porque os estudos feitos aí são muito claros nesse sentido. Ok? Contudo, o que me inquietava é que chegar à conclusão de que não há déficit, ou que não é possível falar sobre déficit da Previdência Social, não me deixava tranquilo em dizer assim, então se não há déficit, não tem problema, não precisamos mudar nada. Tá? E esse é, na verdade, o tema da minha dissertação de mestrado que eu estou escrevendo, tentando dizer, olha, primeiro, de fato, do ponto de vista constitucional, não podemos falar em déficit da Previdência, mas existem fatores que me levam a dizer, precisamos fazer mudanças, ok? E o que esse gráfico mostra? Aqui no plano, no eixo horizontal, ele traz um conceito que é o conceito de razão de dependência. O que é essa razão de dependência? É uma fração cujo numerador significa a população acima de 65 anos, tá? E o denominador traz a população entre 20 e 64 anos. Então, essa grandeza expressa no eixo horizontal, ela revela o quê? A participação dos idosos frente ao conjunto da população economicamente ativa. Intuitivamente, a gente pode inferir que quanto maior for essa participação, quanto maior for a participação do conjunto de idosos, haverá uma maior pressão para benefícios previdenciários, ok? Esse é o sentido. O plano vertical, o eixo vertical, ele revela o quê? O percentual do PIB que é aplicado
no pagamento de benefícios, previdenciários. Em síntese, quanto é que o país gasta com previdência social? De antemão, digo a vocês que esse dado é um dado que não está trazendo as informações somente relativas ao RGPS. Ele traz aí tanto as informações relativas ao RGPS, quanto as informações relativas aos regimes próprios, e inclui também os estados. Ou seja, a ideia é ter um olhar sobre o país. Quanto é que o nosso país despende com previdência social? Qual é o peso da previdência social nos nossos gastos públicos? E aí, quando a gente faz essa comparação, a gente vê de cara que o Brasil está ali meio isolado. O que esse dado mostra? Algo que foi dito aqui de manhã pelo professor Fagnani. Quando ele colocou lá, os números eram um pouco diferentes, porque acredito que os números dele traziam só o RGPS. Mas ele fez uma afirmação que o gráfico mostra. Nossos gastos previdenciários não são muito diferentes, por exemplo, dos gastos da Alemanha. Não são muito diferentes dos gastos da França. Tá? São pouco superiores aos gastos do Japão. Porém, a nossa razão de dependência é bastante inferior à razão de dependência daqueles países que a gente está comparando. Significa dizer, nós estamos aplicando em previdência social um percentual do PIB que é próximo àquele que é aplicado por países que são, considerando o conjunto da população, mais velhos do que o Brasil. Isso revela algo preocupante, sobretudo porque quando a gente combina essa informação com a questão demográfica, isso faz surgir um cenário que, queiramos ou não, desperta algumas preocupações, ok? Então, ficou tranquilo aí em relação a esse gráfico. Acho que a ideia, quando eu vi o gráfico pela primeira vez, ele me tocou, por isso eu quis trazer aqui, porque acho que é uma informação relevante, tá certo? Vamos lá. Feita essa primeira abordagem, a gente falou aqui, muito já foi dito, eu trouxe esse gráfico inclusive é feito pelo IBGE, está lá na exposição de motivos da PEC. A gente trabalha muito com o conceito de expectativa de vida, ok? Contudo, do ponto de vista previdenciário, o que realmente afeta a previdência social é a chamada expectativa de sobrevida. Tá? E se a gente pegar aqui, eu particularmente não gosto muito de analisar os dados para frente, porque eu acho que essas projeções de 2060, de 2050, de 2040, como foi dito aqui pela manhã, elas são carregadas de insegurança, de incerteza, a tal ponto que eu acho que elas não devem ser o centro da minha análise. Mas olhando o passado, comparando os dados de 1980 com os dados de 2015, a gente percebe que a linha superior, que é a linha azul, revela a expectativa de sobrevida aos 60 anos. Em 1980, ela era de 15 anos. Em 2015, ela passou para 22. A expectativa de sobrevida aos 65 anos, que a gente poderia fazer um paralelo dizendo, olha, é o quanto a gente espera que a pessoa vai receber o benefício previdenciário. Em 1980, ela era de 12 anos. Em 2015, ela estava em 18,4%. A gente está falando de um incremento de 50%. Se a gente pensar em 70 anos, tá? A expectativa era em 1980 9,2, tá? E em 2015 15 anos. Então, eu não quero entrar no detalhe, sabe? Mas assim, isso revela para mim, conjugando esta informação com a informação do gráfico anterior, acende para mim um sinal amarelo para me dizer, olha, a gente precisa de mudanças. Não dá para simplesmente ignorar esses dados. Contudo, concordar com a existência do problema não implica concordar com a solução apontada. Nem
obviamente, endossar um discurso catastrófico. E aí eu lembro que, infelizmente, eu estou começando a usar cada vez mais as frases de meu pai. E meu pai sempre me disse: meu filho, tem uma coisa boa em ficar velho, é que a gente já viu as coisas acontecerem antes, tá? E se eu pudesse traduzir as campanhas que se vê em relação à reforma, as campanhas que se vê em relação às reformas da Previdência Social, é quase como aquela música que diz que anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. E por causa disso a gente fez um monte de coisa, só que o mundo não se acabou. Então, assim, de fato, o mundo ia se acabar em 97, em 98. Servidor público recém tomado posse, saí com muitos de vocês aqui, a gente fez protestos contra aquilo que veio a se transformar na emenda 20. Assim como em 2002, 2003, fizemos protestos como aquilo que veio a se transformar na emenda 41. Tá? E assim, o mundo não acabou em 98, o mundo não acabou em 2013, o mundo não vai acabar agora. Portanto, assim, eu rejeito esse discurso catastrófico, mas não fico também, por conta disso, dizendo: não precisamos fazer nada. Precisamos mudar. A medida da mudança é difícil, cada um tem a sua. A gente precisa pontuar: olha, tem algumas coisas que são praticamente unanimemente consideradas uma iniquidade, a gente tem que trabalhar em cima delas. Prosseguindo um pouquinho, esse outro gráfico, tá, também feito pelo IBGE, ele vai reforçar aquilo que os dois gráficos anteriores mostraram. Ele mostra, na verdade, o quê? A participação dos idosos e beneficiários da aposentadoria e ou pensão em percentual da população total. Eu não vou me estender muito nesse ponto, porque acho que é chover um pouco no molhado. A gente pode até ter divergências acerca da velocidade do crescimento, do ritmo do crescimento, mas o fato é, nós estamos, enquanto país, nós estamos envelhecendo, tá certo? Eu concordo com o que o professor Eduardo falou aqui mais cedo, quando ele disse assim: olha, quando a gente faz projeções para 2060, realmente muita coisa se perde, muita coisa fica duvidosa. Mas, e ele, na hora eu ia até colocar isso, mas vejam, da mesma forma que eu olho a meteorologia, eu hoje olho no meu celular, pesquiso como é que vai ser o tempo amanhã. Amanhã é 1º de maio, eu quero de repente ir para a praia, e eu olho no meu celular e aparece lá que amanhã vai ser um dia de sol. E intimamente eu digo: olha, ok, vai ser um dia de sol, mas eu sei que essa previsão pode estar errada. Por quê? Porque a gente cansa de ver. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A meteorologia, ela nem sempre acerta uma coisa relativamente simples, dizer se vai chover ou vai fazer sol amanhã. Ok, então significa dizer, eu duvido um pouco das previsões meteorológicas. Mas ao mesmo tempo, eu não duvido de que nós estamos vivendo um processo de aquecimento global. Percebe? Ou seja, o fato da previsão de amanhã não ser segura, isso não me leva a dizer assim: eu não acredito no aquecimento global, porque ele não sabe dizer se vai chover amanhã ou não. Então, é a mesma coisa, eu fiz essa analogia para dizer: ok, temos dificuldade em prever o PIB do próximo trimestre, do próximo quadrimestre, mas num cenário longo, com algumas aproximações, a gente tem alguma capacidade de previsão. Ok? Dito isso, vamos avançar um pouquinho, mas acredito que é chover no molhado, mas acho que é interessante a gente lembrar, quando eu estava lá no ensino fundamental, no ensino médio, mentira, na época era primário e ginásio, quando eu estava lá no primário, no ginásio, tá? Cadê George, meu colega, Fabrício, também minha colega, os professores de geografia colocavam no quadro uma pirâmide, eu lia nos livros, uma pirâmide que não era um barrilzinho como essa, era triangular. Significa dizer o quê? As coisas estão mudando. E quando a gente fala sobre o Pacto de 88, quando a gente fala sobre, caramba, mas nós vamos mesmo mudar a Previdência Social e a vedação ao retrocesso, eu paro e penso o seguinte: gente, mudança na Previdência Social é inerente à vida. A Previdência Social é dinâmica.
ela precisa ser modificada sob pena de não mais responder aos anseios da sociedade. Por que eu digo isso? Isso não é um privilégio da legislação previdenciária. O direito civil de hoje é o mesmo direito civil de 88? Não. O direito tributário de hoje é o mesmo direito tributário de 88? Gente, quantas práticas, eu sei que tem servidores de outras categorias aqui, mas me dirigindo aos meus colegas, quantas práticas, quantas vezes nós fizemos coisas que hoje a gente olha e diz assim, meu Deus do céu, como é que eu fiz isso um dia? Como é que a gente trabalhou dessa forma? Uma forma que hoje se mostra completamente anacrônica. Isso significa o quê? A legislação mudou, a legislação evoluiu, os entendimentos se aprimoraram. Então, eu não vejo por que a legislação previdenciária não possa mudar. Eu acho que a mudança é necessária. O direito penal muda, o direito empresarial muda, o direito civil muda e o direito previdenciário não. Não vejo muito sentido nisso. Repito, dizer que mudança é necessária não significa dizer que esta mudança proposta está integralmente correta. Mas acho que isso sinaliza, pelo menos do ponto de vista da comunicação, uma mudança muito importante. Sinceramente, hoje, eu não me sinto legitimado a empunhar um cartaz dizendo diga não à reforma da Previdência. Porque entendo que ela é necessária, embora faça uma série de reparos. E por isso que eu acho que a briga deve ser pontual. A briga tem que chegar lá a cada ponto e dizer, olha, isso está errado. E apresentar a fundamentação técnica. Eu acho que a briga, outro ponto que foi falado aqui de manhã, a briga, ela tem que se dar nas duas frentes. A briga é política, mas a briga é também técnica. Ok? E é isso que eu vou tentar trazer um pouquinho aqui, alguns elementos. Aqui é até um reforço ao que o professor Ivan falou hoje pela manhã, tá? Uma das principais mudanças trazidas pela reforma mudança essa no regime geral de previdência social, é a introdução da idade mínima para a obtenção de aposentadoria. A gente sabe que hoje ainda é possível aposentar-se no regime geral sem idade mínima, tendo apenas 35 anos de contribuição no caso do homem, 30 anos de contribuição no caso da mulher. Ok? A reforma, como já foi tentado outras vezes, ela tenta introduzir a idade mínima. E mais uma vez, vamos dar uma olhada no resto do mundo. Onde é que existe aposentadoria por tempo de contribuição desvinculada de uma exigência etária? Os países são esses aqui: Argélia, Egito, Equador, Bahrein, Irã, Iraque, Arábia Saudita, Síria, Iêmen, Hungria, Itália, Sérvia. E aí alguém pode, olhando essa lista de países, dizer assim, caramba, a Itália está aí, mudou tudo. Não é só Irã e Iraque não, peraí, para lá. A Itália também é assim. Pô, legal a Itália, eu queria morar na Itália, mas peraí, olha só. Tempo de contribuição exigido, 42 anos e meio no caso do homem, 41 anos e meio no caso da mulher. Sérvia, 45 para homens, 45 para mulheres. O que eu estou querendo dizer com isso é que, pesquisando o panorama internacional, tá? Essa mudança, ela faz algum sentido, ela tem respaldo no que a gente vê fora do Brasil, ok? Esse benefício é interessante e eu particularmente não tinha, tá? Mas é importante que a gente tenha a dimensão do que é a nossa previdência social. Gente, eu vou dizer para vocês o seguinte: a União gasta todo ano, tá? Com esse benefício especificamente, aposentadoria por tempo de contribuição no regime geral. Eu estou falando de um benefício de um regime previdenciário. A União gasta 118 bilhões de reais com o pagamento desse benefício. Sabe quanto é que a União gasta? Qual é o orçamento da saúde inteira? Todos os gastos federais em saúde representam 80 bilhões. Só esse benefício representa um desembolso maior do que tudo aquilo que se gasta com saúde, tá? Então, é significativo olhar para ele, é importante pensar sobre ele. Vocês sabem qual é a média de idade
das pessoas que se aposentam por tempo de contribuição, essa média de idade está hoje em 56 anos. Eu estou falando da aposentadoria por tempo de contribuição do regime geral. E essas pessoas que se aposentam aos 56 anos, elas podem continuar trabalhando. E a esmagadora maioria vai continuar trabalhando. No regime geral, veja, eu não vou entrar na polêmica a respeito de déficit ou não déficit, mas o fato é que até mesmo as entidades, a ANFIP, as demais entidades que tratam da questão do déficit, elas reconhecem que somente as contribuições patronais sobre a folha e as contribuições devidas pelo empregado não são suficientes para pagar o benefício. O que se contesta é, as outras contribuições devem entrar para fechar essa conta. Mas até mesmo as entidades reconhecem que somente o que é pago sobre a folha e somente a contribuição do empregado, essa conta não fecha. Percebe? Eu sei, observe, eu não estou aqui, e eu quero deixar claro isso, eu estou querendo simplesmente dizer assim, olha, tem um ponto aqui que a gente precisa prestar atenção nisso, tá certo? Outra coisa que foi dita aqui, e vejam que eu estou, nesse momento, estreitando bastante a minha análise para tratar especificamente da aposentadoria por tempo de contribuição. Para dizer o seguinte, olha, foi dito aqui, hoje pela manhã, mas caramba, e o pedreiro? Como é que o pedreiro vai ficar? Gente, assim, eu desafio a gente encontrar um pedreiro aposentado por tempo de contribuição. A gente, assim, as estatísticas mostram que vão ser pouquíssimos. Por quê? Porque quanto menor o nível de renda, também é menor a chamada densidade contributiva. Significa dizer, a pessoa não consegue se manter contribuindo continuamente a ponto de alcançar 35 anos de contribuição. Por quê? Porque são pessoas que têm, em geral, baixo nível de escolaridade, são pessoas que são mais afetadas pelo desemprego. Significa dizer que essas pessoas terminam se aposentando como? Elas vão se aposentar por idade. Não à toa, a média de valor da aposentadoria por tempo de contribuição é 2 vezes a média de valor da aposentadoria por idade. Percebe? Vejam, não estou querendo aqui defender, eu só estou querendo trazer informação, querendo trazer assim, olha, existe uma forma, a gente precisa olhar para isso também na hora de tomar as nossas decisões. Bom, prosseguindo, então, esses primeiros slides, gente, esses primeiros slides foram apenas para cumprir o meu primeiro objetivo. Qual foi o meu primeiro objetivo? Me posicionar. Dizer para vocês, eu sou favorável a mudanças na Previdência Social. Concordo com tudo que está aí posto? Não concordo. Sou expresso ao dizer que não concordo com o sistema de capitalização. Acho que o sistema de capitalização vai atingir em cheio a classe média, vai trazer ali um problema gravíssimo para a classe média, reduzindo a previdência a uma proteção social de um salário mínimo. Sou completamente contrário a isso. Acho que as mudanças na pensão por morte, elas são muito duras, elas precisam ser revistas. Ok? Mas esse quadro me leva a uma primeira conclusão, que é dizer assim, na minha opinião, o que está acontecendo a gente tem um Estado social que foi instituído pela Constituição de 88, e esse Estado se vê hoje com dificuldades para honrar os compromissos que fez. Então, o problema previdenciário, o problema da Seguridade Social, ele está inserido em um contexto maior, em um contexto de uma crise fiscal do Estado social. Ora, e a discussão então como é que a gente vai tirar da sociedade recursos suficientes para solucionar essa questão fiscal, tá? Um pouco disso que eu vou tentar falar daqui para frente, sobretudo com o seguinte enfoque. Olha, entendo que neste sentido o problema é social. O problema, não adianta a gente dizer que o problema é o militar. Não adianta a gente dizer que o problema é o servidor. Não adianta a gente dizer que o problema é o rural. Não. Enquanto sociedade, temos um problema fiscal. Para mantermos o nível de proteção social, precisamos de mais recurso.
tá? Sob pena de ver o Estado estrangulado, sob pena de algo que eu achei também bastante interessante, que eu li e se dizia assim, olha, a gente vai chegar ao Estado liberal, se não fizermos mudança nenhuma, a gente vai, por vias transversas, chegar ao Estado mínimo. Por quê? Porque o peso da Previdência, o peso da parte social, ele vai anular a capacidade de investimento público. Ele vai diminuir significativamente a capacidade de investimento público. Ok? Veja, não existe uma solução final. A Previdência precisará de novos ajustes sempre. A Previdência, gente, a Previdência do meu avô não será a mesma Previdência minha. Vamos lá, a gente vai entrar nesse outro fator macroeconômico, mas quando a gente fala em fatores macroeconômicos, uma discussão não anula a outra, na minha opinião. A gente precisa, sim, mudar pontos que hoje não fazem muito sentido, e quando eu digo não fazer muito sentido, é preciso que isso fique claro, que essa discussão é política, a sociedade vai dizer o que quer manter e o que não quer manter, aquilo que vai escolher, não, isso aqui eu vou continuar bancando, isso aqui eu não vou continuar, isso é uma discussão política, e graças a Deus que essa discussão é política, e graças a Deus que essa discussão está ocorrendo no âmbito do Congresso Nacional, tá? Mas é uma discussão que, na minha opinião, ela precisa ser feita, não podemos fugir dessa discussão. Nesse cenário, e aí eu já quero entrar numa segunda parte da palestra, para dizer assim, olha, nesse cenário, nós, servidores públicos, precisamos ficar muito atentos. Por quê? Porque o projeto, ele traz para a nossa conta digamos assim, um peso bastante significativo. E o primeiro passo é, a gente precisa entender o que está posto. A gente precisa conhecer aquilo que está posto na proposta que nos afeta diretamente. E que, como a gente verá, se a PEC for aprovada como está, alguns elementos bastante relevantes poderão ser aprovados não por uma lei complementar, bastará uma lei ordinária, bastará uma medida provisória para mexer diretamente no bolso de cada um de nós. E isso a gente precisa saber, a gente precisa entender e, George, a gente precisa ir lá junto aos deputados para dizer, olha, isso aqui é inaceitável. Vamos tentar ver do que é que eu estou falando. Passar a falar então sobre as mudanças lá do artigo 149 da Constituição. O caput do artigo 149, ele não foi modificado pela reforma. O que é que o artigo 149 diz? Ele fala da competência para a instituição das contribuições de seguridade social. O financiamento da seguridade social está lá no artigo 195. O artigo 195 é claro quando ele diz que o financiamento da seguridade social deve ser feito por toda a sociedade, ok? De forma direta, por meio do recolhimento de contribuições de seguridade social, e de forma indireta, por meio de aporte de recursos do orçamento fiscal. Isso está expresso lá no artigo 195, e o artigo 149 vem e diz, olha, compete à União instituir contribuição de seguridade social. O parágrafo 1º do artigo 149, ele vai dizer o seguinte, olha, embora a regra seja que a competência para a instituição de contribuição de seguridade social é da União, excepcionalmente, estados, DF e municípios podem instituir contribuição de seguridade social cobrada de quem? Dos seus próprios servidores, com um objetivo muito específico, financiar o quê? O regime próprio de previdência social. Pois bem, esse parágrafo 1º, ele já foi modificado, tá certo? Foi modificado para dizer o seguinte, ok, se mantém a competência dos entes federativos para instituir contribuições cobradas dos servidores, contudo, olha só, essas contribuições devem obedecer os parâmetros estabelecidos onde? Na tal da lei complementar, que será editada para quê? Para estabelecer as normas de funcionamento, de gestão dos regimes próprios. E, olha só, começa aqui a ser aberto o pequeno saco de maldades. Porque, olha só, fala-se em contribuições extraordinárias e contribuições
extraordinárias. Então, o que é novidade aí nesse artigo? Quais foram as mudanças? O fato de que a contribuição vai ter que obedecer aos critérios previstos na lei complementar e o fato de que agora eu não estou falando de contribuição, eu estou falando de contribuições. Contribuições ordinárias, contribuições extraordinárias. Vamos lá. É importante nesse sentido, é importante a gente ter em mente o seguinte: os regimes próprios de previdência social, tá certo? Se a gente pensar no plano federal, salvo exceções, eles passaram a ser contributivos. Veja, eles passaram a ser contributivos em 1993, salvo exceções, tá? A maior parte dos servidores até então não tinha contribuição. Vamos lá. Nessa época, os inativos eles não contribuíam. Bem, então a gente está falando de um regime. Os regimes próprios, na verdade, até 1993, não tinham sequer a conotação, a natureza de regimes previdenciários. Se entendia que a obrigação do Estado com o servidor se estendia para além do período da atividade, abrangendo também o período da inatividade. Ora, com a emenda número 3, tá? Passou-se a exigir contribuição, ok? Algumas categorias, não era a regra. Se você observe lá, eu fiz a exceção, não era assim no grosso. Veja, se você olhar o texto da Lei 8.112, dá uma olhada lá, se eu não me engano é no artigo 201. Essa lei diz o seguinte, que a responsabilidade pelo regime próprio era exclusivamente da União. Quando foi em 93, esse texto foi vetado, a emenda constitucional número 3, ela passou a prever a possibilidade de contribuição e a lei 8688 de 93 veio e instituiu a contribuição dos servidores federais. Veja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, o nosso regime não nasceu previdenciário. E quando ele se transforma em previdenciário, pode ser que não tenha sido nesse exato momento, mas a lógica, ela não nasce previdenciária, ok? Vamos lá. Aí quando vem a emenda 20, em 98, ela chega e diz o seguinte, que o regime agora, ele vai ter caráter contributivo e vai respeitar o quê? Aí veio a emenda 20 e disse, ó, tem que respeitar critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. A questão atuarial, ela chega para o regime geral em 98 e vai chegar para o regime próprio em 2003 com a emenda 41, que colocou lá no caput do artigo 40 da Constituição a expressão caráter contributivo e solidário. Para quê? Exatamente para prever a possibilidade de contribuições devidas pelos inativos e pelos pensionistas. Gente, qual é a conclusão que eu quero chegar com essa análise? É dizer o seguinte, olha, nosso regime próprio, ele não nasceu previdenciário. Ele, quando se transformou em previdenciário, foi um regime de repartição. Se eu pegar esse regime que nasce sem ser previdenciário, que depois passa a ser um regime com a natureza de repartição, e analisá-lo sob a ótica atuarial, é claro que ele vai ser deficitário. Por quê? Porque ele existe seguindo outra lógica. Esse regime já nasce no dia em que chegaram e disseram assim, olha, vamos introduzir aqui um caráter contributivo, vamos introduzir um caráter atuarial. Ali não estava nascendo um regime. A gente já tinha um estoque, a gente já nasceu com um passivo. É como se a gente chegar agora em relação aos militares, da agora para frente vai ser contributivo. Caramba, esse regime já nasce com um passivo. Ou seja, não dá para submeter esses regimes a uma análise atuarial. Não há como você... É como se eu dissesse assim, olha, eu vou jogar algo para cima aqui, vai cair. Mas é claro que vai cair. É claro que vai cair porque tem a lei da gravidade, todo mundo sabe disso. Da mesma forma que falar sobre o que o regime é deficitário, é claro que ele é. Ele não resiste a uma análise atuarial. E por que ele não resiste a uma análise atuarial? Porque ele não nasceu para ser analisado, ele não funcionou desde o começo seguindo essa ótica. Então eu entendo que é uma impropriedade a gente tentar de uma hora para outra, transformar em previdência aquilo que não era previdência
transformar em atuarial aquilo que não era atuarial. Gente, fazendo um paralelo, é a mesma coisa que dizer que o regime do rural é deficitário. Mas é claro que é deficitário, ele nasceu, ele não era previdenciário quando nasceu. Como é que a gente vai querer que esse regime seja atuarialmente equilibrado? Não faz sentido. Na minha opinião, essa análise não resiste a uma, digamos assim, a uma crítica mínima. O que eu estou querendo dizer com isso mais uma vez? Olha, não venha para cá me falar em déficit atuarial, por quê? Porque isso não tem lógica, ok? Mas vamos lá. Aqui eu estou no artigo 40, parágrafo 1º da Constituição, já com a redação dada pela reforma, quando a Constituição fala sobre a tal lei complementar. O que essa lei complementar vai fazer? Ela vai criar normas gerais de organização, de funcionamento, de responsabilidade, enfim, vai trazer aí essa série de regras que hoje... então significa que essas regras hoje não existem? Não, nós já temos hoje uma lei ordinária que trata desse tema, que é a Lei 9.717. Tá? Muitos dos dispositivos dessa lei estão sendo trazidos aqui para a Constituição. E aí, olha só, essa lei vai contemplar o quê? Modelo de apuração dos compromissos e seu financiamento, arrecadação, aplicação de recursos. E estabelecerá, dentre outros, os seguintes critérios e parâmetros. Aí lá no inciso 3, está dito, olha, essa lei vai trazer o quê? A forma de apuração das contribuições ordinária e extraordinária. Vamos lá. O artigo 12 vai dizer o quê? Até que entre em vigor a tal lei complementar, ficam valendo as disposições ali da Lei 9.717. Até porque boa parte delas está sendo trazida para o texto da Constituição pela reforma. As mudanças propostas, por exemplo, no artigo 67, são a simples transposição de artigos da Lei 9.717 para o texto da Constituição. E aí, vem lá o artigo 149, parágrafo 1º-A. Olha só, a contribuição ordinária dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas, observar os seguintes critérios. A contribuição poderá ter alíquotas progressivas ou escalonadas. Vejam, tem uma regra básica de interpretação que nos diz o seguinte, que a lei não contém palavras inúteis, a lei não traz sinônimos. Se a lei fala em alíquota progressiva ou escalonada, é porque a alíquota progressiva é uma coisa, a alíquota escalonada é outra. A progressiva, eu sei o que é. A progressiva, eu posso fazer uma analogia com a tabela do imposto de renda, por exemplo, que tem algum grau de progressividade, embora na prática não funcione bem assim. Mas a gente simplificando está falando de quê? Alíquotas maiores para pessoas com remuneração maiores. Ok? Mas não está dito, por exemplo, se essa alíquota será cumulativa ou não cumulativa. A alíquota do imposto de renda é uma alíquota cumulativa. Eu vou preenchendo ali cada faixa com a sua alíquota respectiva. A alíquota do regime geral é uma alíquota não cumulativa. Significa que eu tenho uma escala com 3 alíquotas e se o meu salário se encaixa na terceira classe, eu vou aplicar sobre todo o meu salário a alíquota correspondente àquela classe. A emenda não deixa claro como será aplicada a alíquota dessa contribuição devida pelo servidor. E aí você pergunta, Flaviano, tudo bem, e o que é a alíquota escalonada? Confesso a vocês que não sei responder. Conversei com diversas pessoas e eu até tenho uma intuição. Eu tenho uma intuição de que o que ele está chamando de alíquota escalonada é, na verdade, a alíquota não cumulativa. É aquela alíquota que é aplicada unicamente. O meu salário está aqui nessa faixa, aplico essa alíquota. É assim? Não sei. Mas confesso que fui ao Google, não encontrei livros de direito tributário, professores amigos, enfim, conversa com colegas, e a gente não chega a esse conceito, que é uma alíquota escalonada. Não sei. Ok? Vamos lá. Olha só, essa contribuição incidirá em relação aos aposentados e pensionistas
e pensionistas sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. Até aí nenhuma mudança, mantém-se a circunstância atual, onde os aposentados e pensionistas contribuem somente sobre a parcela do benefício que excede o teto do RGPS. Está dito que a contribuição dos estados, Distrito Federal e os municípios, não terá alíquota inferior à contribuição dos servidores da União, exceto, olha só, essa regra inicial não é novidade, ela já está prevista hoje na Lei 9.717, mas aí alguém pode dizer, exceto se demonstrado que o respectivo regime de previdência social não possui déficit. Ora, é uma exceção que não existe. Por quê? Porque, como dito, se você submeter ao teste atuarial, todos os regimes estarão, sobretudo, tomando como referência o conceito de déficit que passa a ser adotado a partir da emenda. Que isso é interessante. A gente, eu particularmente, confesso a minha ignorância, mas eu sempre ficava pensando, vem cá, o que é ter déficit? Como é que é isso? Como é que é feito esse cálculo? E hoje, está na própria Constituição, não esquecendo de colocar aqui. Mas o artigo 40, se eu não me engano, é parágrafo 7º da Constituição, pela redação dada pela reforma, ele esclarece o que ele entende como déficit. É simplesmente o que a gente costuma chamar de fluxo de caixa descontado. Eu pego, projeto as receitas futuras, desconto, trago para o valor presente, eu pego as despesas futuras, desconto, trago para o valor presente e comparo o valor presente das receitas e das despesas. Essa é a lógica atuarial que hoje, a partir se aprovada a reforma com essa redação, terá sede constitucional. Isso estará expresso no artigo 40 da Constituição. Ok? Só uma questão interessante sobre isso. Na semana passada, houve toda aquela discussão sobre a abertura dos dados da reforma. E logo em seguida, a votação da reforma na CCJ, alguns dados foram apresentados. E só para a gente entender o grau de imprecisão contido nessas previsões. Alguém olhou e disse, olha, nessas previsões aqui, está mantida a política. Para fazer essa previsão, se considerou a manutenção da política de reajustes do salário mínimo acima da inflação. Coisa que a gente sabe que acabou de acabar. Só essa diferença. Não, peraí que eu vou então refazer os cálculos. Tá? Só essa diferença, 100 bilhões. Fazer o cálculo considerando esse ganho ou não considerando esse ganho, resultou numa diferença de 100 bilhões. Apenas para a gente ter a noção do quão imprecisas são essas previsões. Aí vamos lá. O artigo não será considerado. Então, o que é que ele disse? Que a alíquota dos estados e municípios vai ser no mínimo igual à União, que pode ser menor na hipótese de não haver déficit, e aí ele vai dizer que não aceita, para dizer que não há déficit, o que se chama de segregação de massa, que é algo que todos os estados fizeram, que é mais ou menos o seguinte, dividir o rol de beneficiários da Previdência Social em fundos diferentes. Então, basicamente, criou a Previdência Complementar, todo mundo que já tinha entrado antes da Previdência Complementar fica num fundo que é um fundo financeiro. O Estado da Bahia, por exemplo, fez isso. Cria um fundo, que é o chamado Fundo Previdenciário para os servidores que ingressaram após a criação da Previdência Complementar. Todos os estados praticamente fizeram isso e muitos estão voltando atrás. Por quê? Porque essa separação se revela inviável. O fundo que fica lá, que fica com os servidores passados, o fundo que fica com o estoque, ele não se sustenta. Ok? Então, não faz muito sentido falar sobre isso. Mas vamos lá. Olha o detalhe. Até que entre em vigor a lei que altere o plano de custeio do regime próprio da União, a alíquota ela passa de carga para 14%. Então, no plano da União, o Estado da Bahia já implementou essa mudança, os servidores do Estado da Bahia já pagam 14%. No plano da União, a alíquota vai mudar de 11% para 14%, até que entre em vigor a tal lei complementar que vai alterar o funcionamento do regime próprio. Então, de cara, a gente já vai ter essa elevação. Somente que reforma, ela prevê e aí a gente percebe o seguinte, que até a forma de escrever, até a forma de dizer
é complicada, você precisa ler o mesmo texto 2, 3, 4 vezes para chegar àquilo que efetivamente é o objetivo da mudança. Porque o que ele disse simplesmente? Ele disse que a alíquota é de 14. Ele poderia ter dito, as alíquotas serão essas aqui, X, Y, Z, mas ele não disse. Ele disse que a alíquota é de 14 e que haverá, olha só, percentuais de redução e percentuais de acréscimo. Então, para quem ganha até um salário mínimo, aquela alíquota de 14 tem uma redução de 6,5%, o que a transforma numa alíquota de 7,5%. E aí vai, tá certo? Ó, para quem está aqui nessa faixa de 20 a 39, ele diz a alíquota de 14 com um acréscimo de 5, passou para 19. Ah, Flaviano, mas essa não é a alíquota efetiva. Por que não é a alíquota efetiva? Porque se a gente entender que as alíquotas são cumulativas, eu teria que ir aplicando faixa por faixa. Mas não esqueça, a alíquota pode ser progressiva ou escalonada. E a gente não sabe o que é escalonada. Então, eu vejo aí, sem dúvida, um risco. Alguns exemplos aqui, para a gente entender o impacto disso. Um servidor que tenha hoje, eu estou falando de um servidor federal, que tenha hoje uma remuneração de R$5.000, tá certo? Ele paga R$550 de contribuição, essa contribuição vai passar para 565, 3% de acréscimo no valor da contribuição. O servidor que ganha R$10.000, paga hoje R$1.100, com a reforma vai passar a pagar R$1.285, uma elevação de 16,89%. Contudo, o inativo que hoje receba, o inativo ou pensionista que hoje receba 10 mil, ele paga 457, passará a pagar 603, uma elevação de 31,81%. Então, percebe-se claramente aonde é que está, qual é o objetivo. Onde é que eles estão mirando? Tá certo? Só um detalhe para ser preciso, eu não estou levando em consideração aqui, tá? A gente precisaria atenuar um pouco esse resultado, porque aquilo que se eleva na contribuição previdenciária, eu reduzo na base de cálculo do imposto de renda. Então, para ser preciso, a gente diria que o resultado seria 72,5% disso aí, tá? Mas ainda assim é bastante significativo. Ok? O servidor com a remuneração de 20 mil, olha só, o aumento percentual da contribuição dele é de 33%. O inativo, com a mesma remuneração de 20 mil, o aumento da contribuição é da ordem de 44%. Para quem tem uma remuneração de 30 mil, a diferença, olha lá, isso representa um acréscimo de 46%, tá? No caso do inativo, 56%. Repito, tem alguma atenuação? Tem. Mas não vai ser muito diferente disso, não. Então, a gente precisa entender se a gente precisa ter noção de que o projeto traz para a gente essa conta. Detalhe, ó, essas alíquotas que a gente viu, essas alíquotas se aplicam imediatamente aos servidores dos estados, do DF e dos municípios em caráter provisório. E eles têm 180 dias, os estados e os municípios, para mudarem as suas legislações. Caso não façam, essas alíquotas passam a ser aplicadas em definitivo. Ok? Bora lá. Porque falta falar da contribuição extraordinária. Gente, olha lá. A contribuição extraordinária, ela será exigida de quem? Dos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Mas fiquem tranquilos, porque ela só vai ser cobrada se houver déficit. Claro que haverá déficit. Quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo é a Constituição que hoje prevê. Para a gente não ter dúvidas, tá? Veja, ele diz que será juntamente com outras medidas para promover o seu equacionamento por prazo determinado. Ok, vamos lá. Gente,
esse é o número oficial da União, tá? A gente fica discutindo, tem déficit, não tem, o que a gente pensa, a gente pode pensar qualquer coisa, mas o que a União pensa está materializado nesse documento chamado Aspectos Fiscais da Seguridade Social, que é do Tesouro Nacional 2016. Confesso que não sei se tem algo mais novo do que isso, mas para a União, o regime próprio, se a gente quer saber se vai ter contribuição extraordinária para a gente, está respondido ali, ó. Segundo esses parâmetros, o nosso regime tem um déficit de 1,36 trilhões. Flaviano, como é que é isso? É o tal do fluxo de caixa descontado que vai de 2018 a 2060, ok? Com inúmeras variáveis que podem ser discutidas em relação a esse número, tá? Mas reflete o que a União pensa. E detalhe, essa contribuição extraordinária, ela pode ter alíquotas diferenciadas, mas olha os critérios, tá, que podem justificar a diferenciação de alíquota: a condição de servidor público ativo, aposentado ou pensionista. Então, como eu avisei ao meu amigo Oscar que eu ia utilizá-lo como exemplo. Então, pode ser que a lei venha e diga: Oscar, você vai pagar uma alíquota maior porque você é aposentado, em detrimento de Flaviano, que está ainda na atividade. Passará a haver autorização constitucional para isso. Para mim, isso é uma clara afronta ao princípio da isonomia, tá? Veja, não é só isso. É possível que a alíquota seja diferenciada em função de quê? Histórico contributivo ao regime próprio de previdência social. A gente sabe que a gente tem na própria Constituição um instituto que é a contagem recíproca, a gente pode trazer de outros regimes. E o tempo que você tem, a gente já tem um tempo mínimo de regime próprio que é necessário para obter aposentadoria. Mas, além disso, o tempo que a gente tem de regime próprio pode ser definidor da alíquota da nossa contribuição extraordinária. Percebem? E, mais grave, a regra de cálculo do benefício de aposentadoria. Tá certo? Sem querer fazer discurso panfletário, mas isso aqui para mim está claro que isso aqui de um lado, eu asseguro de forma expressa a manutenção do direito adquirido, e de outro lado, eu permito que venha uma lei e diga: Oscar, meu amigo, você que está aposentado, você está aposentado com aposentadoria integral? Sim? Então você vai pagar mais do que aquele outro que optou pela média. Isso eu considero um absurdo sem precedentes. A gente precisa, nesse momento, estar atento para chegar lá para dizer: olha, a gente não pode deixar a Constituição autorizar algo assim. A hora da briga é agora. Para mim, isso é uma ofensa clara ao princípio da isonomia. Contudo, a gente não pode aguardar. É melhor lutar agora e impedir que isso venha a se consolidar, porque a gente sabe que a briga no STF está cada dia mais complicada. Então, a gente precisa estar atento a isso, a gente precisa saber disso, a gente precisa cobrar, assim, junto aos parlamentares, a mudança disso aí não faz sentido, tá? Claro, a tendência é que a pensão seja mais onerada do que a inatividade, que a inatividade seja mais onerada do que quem está na atividade, que a aposentadoria integral seja mais onerada do que as outras formas de aposentadoria. Enfim, eu acho que a gente precisa estar atento a isso. É uma verdadeira armadilha. E uma armadilha, olha só, a gente tem outra coisa importantíssima. A nossa contribuição ordinária, como eu disse, ela incide somente sobre a parcela que excede ao limite do regime geral, não é isso? Essa contribuição extraordinária, ela pode incidir sobre o valor que supere um salário mínimo. Vejam, há aí uma quebra da isonomia também em relação aos segurados do regime geral. Ou seja, existe a reforma traz essa possibilidade que é dura. E olha só, olha aí o artigo 13. Enquanto não houver a tal lei complementar, tá? A União, os estados e os municípios estão autorizados a instituir por meio de quê? Por meio de lei.
O que significa dizer que uma medida provisória poderá instituir essa contribuição, com esse grau de sensibilidade que a gente está vendo aqui, com esse nível de absurdos que a gente está vendo aqui. A gente precisa estar atento a isso, a gente precisa lutar contra isso. Todas essas mudanças, de acordo com a própria exposição de motivos, têm um impacto de 29,3 bilhões. Significa dizer o seguinte, do tal número cabalístico de 1 trilhão, tudo isso que a gente está vendo aqui, que afeta o servidor público, tem um impacto de 29 bilhões, ou seja, menos de 3%. Isso significa dizer o quê? Jorge, tem espaço para briga. A gente tem que cair para dentro, senão a gente vai ficar com essa conta. Como eu disse, eu queria trazer aqui só um estudo que considero bastante interessante e que uso sempre que, como servidor público, sou acusado de ser o responsável pela desigualdade existente no Brasil. É uma informação que é parecida com a que foi passada aqui pela manhã pelo Fagnani, mas que eu acho que pela forma como ela foi feita, ela termina sendo impactante. Esse estudo é um estudo de um cara chamado Evilásio Salvador, ele é doutor pela UNB, ele teve uma tese premiada pela CAPES, tá? E ele fez um estudo com a própria base de dados que foi liberada pela Receita Federal das declarações de imposto de renda dos anos de 2007 a 2013. Então ele está fazendo um estudo com a base de dados que foi liberada pela Receita, obviamente a gente está falando da base de dados agregados. E o que é que ele chega, qual é a conclusão a que ele chega? Os contribuintes na faixa acima de 160 salários mínimos, tá? A gente está falando de gente que ganha por mês mais de 100 mil reais. 65% dos seus rendimentos são isentos de imposto de renda da pessoa física. 21,65% com tributação exclusiva. O que acarreta é o seguinte, em relação ao IRPF, essas pessoas, o título do estudo é Perfil da Desigualdade e da Injustiça Tributária. O que é que ele vai apontar? Como o nosso IRPF é regressivo. Vamos lá, olha só, em 2013, eu estou falando de 71 mil pessoas declarantes que estavam no topo da pirâmide com rendimentos mensais superiores a R$ 108.480. Esses declarantes representavam o quê? 0,3% do total da população que prestou informações ao fisco, ou 0,05% da população economicamente ativa. Os números são impressionantes, gente. Essas pessoas, esse 0,5% ali, representa o quê? Tem um patrimônio de 1,2 trilhão, tá? 23% do total, e receberam 14% da renda, tá? Eles receberam 298 bilhões, 196 em rendimentos isentos, 64 em rendimentos tributados exclusivamente na fonte, cuja alíquota vai aí a 15%, em algumas situações extraordinárias a 22,5%. Esses indivíduos são praticamente isentos de imposto de renda, pois somente 34% pagaram algum IR. Gente, preste atenção nisso. Eu estou dizendo que desse universo que a gente está falando aqui, que é o creme de la creme, o fino do fino do fino do fino, 34% pagaram algum imposto de renda. Significa que 60% não pagaram nada. Tá? 2/3 são isentos. A média da alíquota dessas pessoas é de 2,6%. Isso é consequência direta de quê? Da isenção do imposto de renda sobre lucros e dividendos, pois desses aí, dos 71 mil, 51 recebem lucros e dividendos que são isentos. Uma previsão desse mesmo estudo indica que se os dividendos fossem tributados a uma alíquota de 27,5%, tá, que é a alíquota máxima do imposto de renda, isso geraria aproximadamente 79 bi anuais, que numa conta rápida a gente está falando em 790 bilhões em 10 anos, a gente está falando em 80% da reforma da Previdência, em 80% do tal número cabalístico, ok? Eu não estou falando aqui em aumento de carga tributária, mas são questões que a gente precisa discutir. E eu sei, é interessante isso, porque quando a gente coloca esses números, e quando eu tenho muitos amigos liberais, e quando a gente coloca isso, conversando com alguém que tem um viés liberal, o cara diz assim, opa, pera lá, porque se você tributar dividendo, isso é bitributação, porque a empresa já contribui. E eu digo, peraí, esses dados
não são do PSTU, esses dados não são de alguma entidade de esquerda, esses dados são da Receita Federal, tá? Em 2013, 51,28%, isso é a Receita que está dizendo, isso aí está no site da Receita, dados abertos, 52% da nossa tributação vem de onde? Vem do consumo. Quem está pagando isso aqui é o cara que recebe o BPC Loas, que vai comprar um saco de feijão, e quando ele compra saco de feijão, embutido naquele preço, tem o valor da COFINS, tá certo? Tem o valor de todas as outras contribuições. Então é algo que a gente precisa pensar a respeito. É a própria Receita Federal que, quando compara a carga tributária sobre bens e serviços em diversos países, coloca o Brasil lá no topo, quando comparado com os demais países da OCDE. Repito, dado da Receita Federal, está lá no site, na parte dados abertos. O Brasil lá no topo da tributação de consumo. Não me interrompam, carga tributária sobre lucro, ganho de capital. Eu sei que está pequeno, eu sei que nem todo mundo está vendo, mas confia em mim, o Brasil é o verdinho. Quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo é a Receita Federal. Tá? Mais cedo se falou aqui sobre a questão do agronegócio, não deixa de ser um ponto positivo da reforma, temos que ver se isso permanecerá. A reforma propõe o fim da isenção do agronegócio exportador. Segundo o Paulo Tafner, isso representa uma economia de 6 bilhões, isso representaria um ganho de 6 bilhões ao ano. Ok? Gente, eu agradeço demais a atenção de vocês, espero que tenha sido proveitoso. Como eu disse no começo, para mim é uma alegria, não tenho a menor intenção de ser dono da verdade, de que meu ponto de vista prevaleça, de nada disso, quis apenas trazer o meu ponto de vista, quis apenas trazer algumas informações que possam ser relevantes, e se, enfim, a gente sair daqui com alguma dúvida a mais, com alguma coisa que, caramba, pode ser um pouco diferente do que eu pensava, eu acho que já terá valido a pena. A todos vocês, muito obrigado.